Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, vamos para mais uma aula de Química. Na semana passada nós iniciamos o nosso estudo do segundo bimestre, né? Eu passei algum texto para vocês recordarem sobre alguns conceitos que provavelmente vocês já estudaram, né? Um texto falando sobre mudança climática, parte ambiental, né? Sensação térmica, e algumas perguntas sobre calor, temperatura, a sensação térmica. Bom, por que que eu coloquei dessa forma, né? Porque o nosso conteúdo agora nesse segundo bimestre será termoquímica, tá? E o que que estuda a termoquímica? A termoquímica, ela estuda a quantidade de calor envolvida em uma reação química ao transformar o estado físico do material, dos materiais, tá? Então significa que nós vamos estudar a quantidade de calor, né, que está sendo envolvido em uma reação química, tá? Na mudança do estado físico dos materiais. Aí a gente vai lembrar em relação à mudança de estado físico, tá? Então nós temos lá sólidos, estados físicos, sólido, líquido e gasoso, tá? Então, mudo do sólido para o líquido, fusão, mudo do líquido para o gasoso, evaporação, mudo do gasoso para o líquido, condensação, e mudo do líquido para o sólido, solidificação. Do sólido para o gasoso, sublimação, e do gasoso para o sólido, também sublimação. Tá? Então, isso aqui, mudança de estado físico, nós já estudamos no primeiro ano, você já deve ter visto também em alguma situação, disciplina de física. Tá? E o que, que acontece nessa mudança de estado físico? Né? São dois fatores que eu consigo alterar o estado físico de um material. Um é a temperatura. E outro é a pressão. Como nós falamos que o estudo da termoquímica é estudo da quantidade de calor envolvida em uma reação química para mudar o estado físico, então a gente vai pensar nessa variável aqui, temperatura. Tá? Então, o que, que acontece quando eu quero fazer um material mudar seu estado físico do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso? O que, que eu tenho que fazer com a temperatura? Então, vamos pegar o exemplo da água. Se eu quiser ferver a água, eu tenho que fazer o que com a temperatura? Aumentar ou diminuir? Então, eu tenho que aumentar a temperatura. Tá? E se eu quiser fazer o processo inverso, eu tenho que diminuir a temperatura. Para os materiais mudarem de estado físico, então eles têm que fazer o que? Temperatura, a definição que nós vimos lá na aula passada, que a maioria colocou, que é o grau de agitação das moléculas, né? E esse grau de agitação das moléculas mede uma quantidade de calor, tá? Então, quando eu aumento a temperatura, significa que eu estou mexendo também com a quantidade de calor, tá? Então aqui, vamos pegar nosso exemplo. Quando eu tenho uma água aqui, que ela está no estado líquido para o estado gasoso, tá? Se eu colocar essa água no fogão e não ligar o fogão,
essa água não vai ferver. Então, o que acontece quando eu ligo o fogão? Né? Gera aquela queima do gás, a chama ali na boca do fogão, e a água faz o que com essa chama? Ela absorve o calor. Então, quando eu aumento a temperatura aqui, tá? Essa mudança de estado físico aqui está sendo na forma de absorver calor. Tá? Então, para sair do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, o material precisa absorver calor. Para fazer o processo inverso, ele tem que fazer o quê? Liberar calor. Tá? Então, toda vez que eu absorvo calor, eu estou falando de um processo endotérmico. Endo, prefixo endo, quer dizer para dentro. Toda vez que eu estiver falando de liberar calor, estou falando de um processo exotérmico. Exo, para fora, tá? Calor para fora. Então, é esse o princípio da termoquímica. Nós vamos estudar como os materiais reagem ao calor na mudança do estado físico, ou seja, se ele vai ser um processo endotérmico, se ele vai absorver calor, ou se ele vai ser um processo exotérmico, que ele vai liberar calor, tá? Bom, um exemplo aqui de processo endotérmico é quando você coloca uma roupa no varal para secar, né? Tem água ali, umidade, tá? Então, para que a água evapore e a roupa seque, é preciso que aquela água absorva o calor, né, proveniente da luz solar, tá? Então, isso é um processo endotérmico. Então, para liberar esse calor, quando eu estou solidificando aqui ou condensando, ela precisa liberar calor, né? E aí eu faço a mudança de estado físico através de um processo exotérmico. Tem como medir a quantidade de calor? Tem, tá? Por definição, a quantidade de calor é representado pela letra Q, é a massa desse material vezes o calor específico dele pela variação de temperatura, tá? Então eu consigo medir a quantidade de calor envolvida em uma reação. Então vamos no exemplo aqui. Um laboratório de física recebeu uma amostra de 20 gramas de cobre e em uma análise realizada com essa amostra, recebeu 186 calorias de calor de uma fonte térmica. Sabendo que o calor específico do cobre é 0,093, qual a variação de temperatura? Então a fórmula é essa aqui. Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Né? Quantidade de calor, ele falou, em uma análise realizada, essa amostra de cobre recebeu 186 calorias. Cal quer dizer calorias. Então, 186. Qual que é a massa? A massa é 20 vezes calor específico do cobre. Cada material tem o seu calor específico, tá? Então esse valor sempre é dado através de uma tabela. A exceção é a água, que o valor é 1, tá bom? Então, neste caso aqui, 0,093 vezes, eu quero saber a variação de temperatura, então eu não sei, é o que eu vou determinar. Agora vira matemática. 186 é igual a 20 vezes 0,096 é 1,86 ΔT. Então, vou isolar aqui. Eu vou ter 1,186, né? Dividido por 1,86 é igual a ΔT. Então, só vou inverter ΔT. 186 dividido por 1,86 é 100. 100 o quê? Graus Celsius. Então, a variação de temperatura, né, para fazer com que o cobre receba essa quantidade de calor aqui, de 186 calorias, é de 100 graus. Tá? E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Tá? Qualquer dúvida me chama no PV. Tá?
e se precisar, eu estarei à disposição. Bons estudos e até a próxima aula.